Olá a todos, meu nome é Marcos Nunes, eu sou professor do Departamento de Estatística da UFRN e esse é mais um vídeo da disciplina Introdução à Modelagem de Big Data. Caso vocês queiram acompanhar a disciplina de maneira completa, visitem o site introbigdata.org, onde todo o material está colocado, ou visitem meu site pessoal em marcosnunes.me. Na aula de hoje, a gente vai discutir o que é Big Data. Eu vou querer mostrar para vocês expectativas que vocês podem ter a respeito do curso e do que a gente vai ver no decorrer dele. Então, começar com essa pergunta, o que é Big Data? Tem várias maneiras da gente definir isso. Em geral, quando a gente fala de Big Data no contexto da estatística, a gente está falando de áreas do conhecimento onde aquelas ferramentas de análise de dados tradicionais, tipo TST, correlação, regressão linear, não são a melhor escolha possível para analisar os nossos dados. Porque Big Data, de acordo com algumas fontes, são aqueles dados que possuem 5V. Volume, então eu vou ter uma quantidade de dados muito grande, a gente está falando aí de dados na casa dos petabytes. A velocidade, são dados criados de maneira muito rápida. Pensem, por exemplo, em interações em redes sociais, transações bancárias, negociações na bolsa de valores. Então a gente tem dados criados com uma velocidade muito grande, várias transações, várias ocorrências acontecendo por segundo. A gente tem também dados que têm uma variedade muito grande. Em geral, a gente não está interessado só em dados que tem aquele formato tabular, como se fosse uma planilha do Excel ou um arquivo CSV. A gente está falando de dados de imagem, de vídeo, de like em foto no Instagram. Então, são dados muito diferentes entre si. Está falando também de veracidade. A gente espera que esses dados sejam verdadeiros, tenha alguma maneira de verificar isso. E valor. A gente está pensando em dados que vão trazer valor, seja para o meu negócio, caso eu seja um empresário, seja para a minha pesquisa científica, caso eu seja um acadêmico. Uma outra definição de Big Data é derivada da estatística. Vocês já devem ter alguma experiência com análise de dados, eu imagino, até porque um dos pré-requisitos da disciplina é métodos estatísticos. Então, lembrem-se que quando vocês iam ajustar, por exemplo, o modelo de regressão linear, o software ajustava ele muito rápido, né? Tu entrava lá com a função LM dentro do R e em frações de segundos o modelo estava ajustado. E aí a gente levava mais tempo para avaliar se o modelo estava bem ajustado do que para ajustar o modelo em si. E também levava um certo tempo antes de ajustar o modelo para verificar se as variáveis tinham algum tipo de relação linear entre elas e tudo mais. Então, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando de conjunto de dados em que o tempo que a gente leva para ajustar o modelo é maior do que o tempo que a gente leva para escolher esse modelo. A gente está falando aí de deixar o computador rodando minutos, horas, até mesmo dias, até chegar num resultado. Então, é um volume de dados tão grande que até a parte computacional de ajuste de modelo ela é demorada. Tem um professor da Universidade de Berkeley chamado Mike Franklin que diz o seguinte, abre aspas, Big Data é todo conjunto de dados caro para manter e manipular e de onde é difícil extrair informações, fecha aspas. Então, essa definição eu também gosto porque ela é relativa. Para algumas pessoas, principalmente a gente, usuário doméstico, dados na casa dos terabytes podem ser caros para manter, né? A gente tem que ter lá o nosso HD externo ou o próprio HD no computador, de 2, 4 terabytes. Isso se for HD, né, tradicional. Se for SSD, a gente vai investir um valor ainda maior para armazenar esses dados. Já grandes empresas, aí a gente pode pensar em empresas do exterior, como Google, Facebook, ou até mesmo empresas nacionais, a gente pensar numa Petrobras, no Itaú. Imagine o tanto de dados que o Itaú guarda a respeito dos clientes, seja de transação, cada um dos milhões de clientes do Itaú tem todas as transações de extrato bancário, tudo guardado lá dentro do banco. Então, é uma quantidade de dados bastante grande. Sabendo disso, então, que tipo de problema a gente pode resolver com Big Data? Por que a gente está motivado a estudar isso?
Eu vou começar então com um modelo, problema simples. Vamos pensar então 3 tamanhos diferentes de loja. Vamos pensar numa loja pequena, aquele comércio de bairro que tem aí perto da casa de vocês. Vamos pensar numa loja média, aqui no contexto do Rio Grande do Norte, a gente pode pensar no Nordestão, essa cadeia de supermercados que tem por aqui. E podemos pensar também numa loja grande como a Amazon, por exemplo. Como é que vai ser o tipo de relacionamento que cada um desses tipos de loja, cada uma delas, vai possuir com os clientes que ela tem? E aí a gente pode pensar na nossa experiência pessoal com cada uma delas. E aqui eu vou relatar a minha. Por exemplo, eu sou um cliente recorrente numa padaria que tem aqui perto de casa. Recentemente eu fui lá e eu pedi para ser atendido porque eu queria comprar frios. E aí o atendente sabia que eu queria comprar salame italiano, porque ele me conhece. Ele sabe que toda vez que eu vou lá no balcão de frios daquela padaria, eu compro salame italiano. Ele não sabe quantos gramas eu quero, mas ele sabe o que eu quero. Então, nessa padaria, eu consigo receber um tratamento personalizado. Vai ser diferente do tratamento que um cliente eventual vai receber quando for lá. Já um cliente recorrente de uma loja média, por exemplo, o Nordestão, nesse caso, ele recebe um tratamento padrão. Praticamente todo mundo que frequenta uma loja de porte médio, seja um cliente habitual dela ou seja um cliente eventual, vai ter mais ou menos a mesma experiência de atendimento. Então, não tem uma personalização num caso como esse. Já o cliente recorrente de uma loja grande vai receber tratamento personalizado, diferente de um cliente eventual. Se vocês, por exemplo, são clientes da Amazon, vocês já devem ter percebido que toda vez que vocês estão logados no site da loja, vocês têm sugestões de compras a respeito de pesquisas que vocês fizeram no passado ou de compras que vocês já realizaram. Então, quando a gente consegue colocar dados de comportamento do cliente, aquilo que uma loja pequena faz com uma pessoa que conhece pessoalmente quem está indo lá comprar, uma loja grande faz através de um algoritmo. Ela tem o histórico de compras dos seus clientes e através de algumas técnicas que a gente vai ver no decorrer desse curso, técnicas que são similares a que a Amazon usa, por exemplo, ela consegue saber o que o cliente quer comprar ou sugerir produtos que esse cliente talvez queira comprar. Uma outra questão que a gente pode se perguntar é qual é o nosso mecanismo de busca favorito, Google ou Bing, e por quê? Eu, particularmente, sou um usuário do Google já há 20 anos, talvez mais de 20 anos, e não troco por nenhum outro sistema de busca. Não porque o algoritmo que está por trás das sugestões de busca do Google seja melhor. Na verdade, eu não sei se ele é melhor do que o do Bing. Pode até ser que o do Bing seja melhor do que o do Google, mas o Google tem tantos dados sobre mim que eu já fiz tantas pesquisas no Google que ele já sabe que quando eu tenho, por exemplo, uma dúvida a respeito de Python, ele sugere um link do Stack Overflow. Se eu tenho uma pergunta a respeito de qualquer assunto que seja, ele já consegue direcionar as sugestões de links que podem responder a minha pergunta com a base de dados que ele criou a meu respeito. E com isso, acumulando essas informações, ele consegue ser cada vez mais preciso nas sugestões que ele faz para mim. E além disso, quanto mais gente usar o Google, melhor ele vai se tornar, pelo menos nesse sentido de sugerir respostas nas nossas buscas, porque o Google vai conseguir segmentar diversos públicos lá dentro do sistema dele. Então, por exemplo, ele não tem um perfil só meu, né? Ele tem um perfil meu junto com de outras pessoas que são, por exemplo, homens na mesma faixa etária, faixa de renda similar, que moram no Brasil, que têm doutorado, enfim, ele consegue criar um perfil que serve não só para mim, mas para outras pessoas que sejam parecidas comigo. Então, é isso que faz o Google ser tão bom como ele é em termos de resultados de busca. Outro problema que a gente pode resolver com Big Data é problemas de previsões, como, por exemplo, prever resultados das próximas eleições. Antigamente, como é que isso era feito? A gente contratava um instituto de pesquisa, ou contratava um estatístico, e a pessoa ou o grupo responsável
por fazer esse levantamento, ele tinha que definir tamanho da amostra, entrevistar eleitor, tabular dado, fazer análise posterior desses dados. Hoje em dia, já tem uma galera que pega os resultados de várias pesquisas eleitorais e combina num modelo agregado, que pega não só o resultado pontual de uma pesquisa, mas o resultado temporal, consegue então traçar um comportamento durante o tempo, de tendência de como tá as intenções de voto. Tem uma referência muito boa em inglês aqui no slide, que é o 538, site do Nate Silver, que está bem famoso desde 2008. Esse site é super famoso por ter conseguido prever a vitória do Obama em 2008 e 2012, não conseguiu prever a vitória da Hillary em 2016, mas previu agora a vitória do Biden em 2020. E tem um site brasileiro, pollingdata.com.br, que faz algo similar, mas no contexto brasileiro. Então, para eleições presidenciais, de governadores, municipais, tem várias informações lá no pollingdata.com.br. Então, em geral, o que esses três problemas têm em comum? São problemas de machine learning ou aprendizagem de máquina. O que a gente quer fazer é ensinar o computador a aprender com os dados. Então é isso que a gente vai ver nessa disciplina. A gente vai ver problemas nos quais a gente pode ensinar o computador a aprender com os dados. Então, a gente quer de alguma maneira encontrar padrões nos dados e que vão permitir que a gente prediga observações futuras. Só um disclaimer aqui, um aviso, como nem todo mundo vai ter em casa uma estrutura computacional capaz de resolver problemas de big data, de fato, de terabytes, de petabytes de dados, a gente vai trabalhar com conjuntos de dados pequenos, mas que são modelos que são escaláveis, ou seja, a gente vai conseguir resolver problemas pequenininhos aí com centenas, alguns milhares de observações, mas isso depois vai poder ser facilmente, caso vocês precisem no futuro, num emprego, numa pesquisa e tal, trabalhar com isso, vocês vão conseguir utilizar esses ensinamentos para conjuntos de dados maiores. Quando vocês tiverem hardware com mais capacidade de processamento, armazenamento e de memória. Sabendo disso, então, supondo que a gente já tem uma ideia, né, do que é Big Data, quem trabalha com Big Data? Então, se a gente for definir um profissional 100% capacitado para trabalhar com Big Data, a gente está falando de alguém que manja de estatística, programação, negócios e conhece bem a área onde está atuando, seja internet, seja marketing, seja finanças, enfim. Mas o que a gente tem no momento? A gente tem pessoas como eu, que são bons estatísticos e matemáticos, mas que escrevem códigos sem otimização. Então, por exemplo, os meus códigos funcionam. Eles chegam na resposta que eles têm que chegar, mas eles poderiam chegar mais rápido, poderiam chegar usando menos recursos da máquina. Mas eu não tenho conhecimento em ciência da computação suficiente para trabalhar em algo nessa linha. A gente tem o complementar disso. Gente que é um bom cientista da computação, que escreve código que é bem otimizado, rápido e tudo mais, mas que entendem pouco de estatística e matemática. Então, a gente tem também bons cientistas da computação que entendem um pouco de negócios, mas que acabaram aprendendo na prática, né, depois de ter experiência na área. A gente tem os especialistas em alguma área de atuação e a gente tem os gerentes que vão fazer essas pessoas trabalharem juntas. Então, se a gente quer uma área de Big Data que seja completa, a gente vai precisar de vários profissionais, porque as qualidades deles vão acabar se complementando. O perfil que eu estou pretendendo colocar nessa disciplina é o primeiro. É gente que manja de estatística, gente que entende de matemática, que quebra um galho escrevendo código, mas que não vai fazer o melhor programa do mundo em termos de desempenho. Novamente, o programa, o algoritmo que vocês vão implementar e executar, ele vai chegar na resposta certa, mas não necessariamente da maneira mais rápida e mais econômica possível. Caso vocês vão trabalhar com isso no futuro, o ideal, numa empresa grande, né, o ideal é que hajam cientistas da computação que consigam pegar a ideia de vocês e implementar ela computacionalmente de uma maneira mais eficiente. Então,
no mundo ideal, é uma equipe onde um gerente vai ter uma ideia, ele normalmente vai ter uma boa noção do negócio onde ele está inserido, seja área financeira, seja genética, seja onde for, e vai coordenar uma equipe que vai chegar no melhor resultado possível para responder aquele problema. Na minha experiência, quem é que eu tenho visto trabalhar com Big Data? Eu tenho visto muito estatístico trabalhar, eu tenho visto muito programador, pessoal da área da TI, e para essa parte de trabalhar com grandes volumes de dados. Físicos eu conheço, tem inclusive amigos físicos que entraram nessa área, e a gente tem também cientistas de dados. E aí, o que é esse tal cientista de dados? Né? O que é esse tal unicórnio aí que todo mundo está procurando hoje em dia? Para mim, o cientista de dados, ou data scientist, whatever, é um novo nome para estatístico. Aqui no Brasil a gente tem um probleminha de legislação, uma lei de 1968, que só pode ser chamado de estatístico quem fez uma graduação em estatística. Eu, por exemplo, tenho doutorado, mas eu não posso ser chamado de estatístico porque eu não fiz a graduação. Mas, enfim, para mim, cientista de dados é o cara que vai ter o mesmo papel de um estatístico. Tem gente que diz que cientista de dados é aquele estatístico que mora em São Francisco e usa um Mac. Para mim, como eu já deixei claro, é a mesma coisa. Ambos fazem exatamente a mesma coisa, embora uma dessas profissões trabalhe melhor o seu marketing pessoal. Eu não preciso dizer que é o cientista de dados, né? Então, gente, era isso que eu tinha para esse primeiro vídeo. Na sequência, a gente vai ver, então, exemplos de aplicações de Big Data, certo? Até mais.